o reino espiritual é feito através daquilo que nós falamos. Quando nós dizemos amém, todo mundo sabe o que significa amém. Amém é assim seja, eu concordo. Então quando você fala eu concordo, aquilo que eu estou dizendo passa a ser seu. Você precisa da concordância, amém? Então diga amém, diga glória a Deus. Até porque também você me anima, porque quando a gente está pregando e o povo fica quieto, é muito ruim, amém? Aleluia. Eu quero falar um pouquinho, antes de começar a falar propriamente da palavra, qual é a diferença entre a lei e a graça. Eu sei que você já ouviu falar nisso muitas vezes, mas eu quero dizer que é um assunto que nós precisamos constantemente meditar. Nós precisamos viver na graça e não na lei. Nós hoje vivemos numa nova dispensação, e essa dispensação, ela é diferente da dispensação antiga, mas o diabo ele fica tentando o tempo todo levar você de volta para lá, porque se você está na lei, você não desfruta da graça. Então, vamos lá, Romanos 4,13 diz assim, se puder projetar, olha só que poderoso que está escrito aqui, aleluia, Romanos 4,13 e Romanos 4,14. Não foi por intermédio da lei que a Abraão ou a sua descendência coube a promessa de ser herdeiro do mundo. Olha só, Deus deu uma promessa para mim e para você, que nós seremos herdeiros do mundo. Diga para a pessoa do seu lado aí, você é herdeiro do mundo. Não foi por intermédio da lei que a Abraão e a sua descendência coube a promessa de ser herdeiro do mundo, e sim, mediante a justiça da fé. Mediante a justiça da fé. Pois se os da lei é que são herdeiros, anula-se a fé, cancela-se a promessa. Meu Deus! Irmãos, presta atenção. Se você não tiver as coisas de Deus através da fé, a promessa de Deus é cancelada, Joyce. É o que está dizendo aí. Tudo que é conquistado no Senhor é através da fé. E essa fé, então, precisa ser algo que não é a justiça própria, não é a lei. Amém? Nós precisamos ter revelação da graça todos os dias da vida. Sabe, a Bíblia, ela às vezes usa duas palavras diferentes para a mesma coisa. E graça, às vezes é falado promessa. Promessa é graça, graça é promessa. Amém? Graça é promessa de Deus. Então lá em Gálatas 3:29, não precisa abrir, fala, e se sois de Cristo também sois descendentes de Abraão e herdeiros segundo a promessa. Então aqui para mostrar para você que nós somos esses herdeiros do mundo. Há uma promessa para mim e para você, que nós somos herdeiros do mundo. Agora, não é por intermédio da lei, mas da promessa. O que é graça? Graça é promessa. Lei é o quê? Barganha. Graça é promessa, lei é barganha. Então imagina que eu chego para a minha filha Raquel, cadê minha filha Raquel? Está ali, ela adora isso. E prometo para ela, fala, Raquel, eu vou te dar um tênis amanhã. Aí chega amanhã, o que ela precisa fazer para ganhar o tênis? Nada, ela vai chegar e cobrar, fala, pai, cadê o tênis que você me prometeu? Mas imagina que eu faça diferente. Fala, Raquel, se você obedecer a sua mãe, limpar seu quarto, levar o lixo para fora, pôr a comida para o cachorro, lavar as vasilhas do cachorro, se você fizer tudo isso, você vai ganhar um tênis. Aí, no outro dia, ela faz tudo bonitinho. E aí ela chega para mim e fala o quê? Pai, eu fiz tudo, cadê o tênis? Não é? Está certo, não está certo? Mas se ela não fizer alguma coisa, eu preciso dar o tênis para ela? Não, por quê? Porque o que eu fiz aqui foi uma lei. Isso é lei. Quando há algo que você precisa fazer para receber aquilo que falado que vai ser dado. Então, se ela chega diante de mim, porque ela fez tudo bonitinho, ela vai vir humilde? Não. Ela vai vir achando que é a minha bondade que vai dar para ela? Não. Ela vai achar que ela vai ganhar por causa
do que ela fez. E qual é o problema disso? O problema, irmãos, é que tem crente que se relaciona com Deus ainda hoje dessa maneira, achando que ele tem as promessas, aquilo que é promessa, por causa daquilo que ele faz. E se você acha que você chega diante de Deus cobrando, aí você fala, não, pastor, eu já ouvi da graça, eu não faço isso. Até Deus não dá, né? Se você está orando lá por cura, por exemplo, e você não é curado, ou não, a pessoa não recebe a cura, depois de um tempo você já começa a falar, o que eu estou fazendo de errado, Senhor? Percebe? Se você faz essa pergunta é porque você ainda está na lei. A lei não é algo que você faz para receber aquilo que foi dado. Por quê? Porque a nova aliança, ela não tem mandamento, ela só tem promessa. Só tem promessa na nova aliança. Sabe, a Bíblia fala lá, na sua mente escreverei a minha lei. Eu vou tirar de você um coração de pedra e vou te dar um coração de carne. Eu serei o seu Deus e você será o meu povo. Dos seus pecados já não mais me lembro. As suas iniquidades eu jamais vou me lembrar. Só tem promessa, só tem promessa. E promessa só é recebida através de fé, fé, fé. Como é que você se relaciona com o Senhor? Como é que você se relaciona com o Senhor? É através de fé ou é através de lei? Ah, Senhor, eu fiz, eu sou líder de célula. Ah, Senhor, eu oro todo dia, eu busco o Senhor todo dia. Ah, eu estou fazendo tudo que precisa ser feito. Cadê? Irmãos, isso não é fé, isso é lei. Nós precisamos nos achegar diante de Deus, sabendo que nós temos tudo, porque Ele já prometeu, é seu. A Bíblia diz que toda promessa de Deus já tem o sim e o amém dele. Você só precisa tomar posse disso. Irmão, em nome do Senhor Jesus, nós precisamos ter essa visão. Parece algo simples, mas não é tão simples. A Bíblia diz que você vai ser herdeiro do mundo. Teu pai já fez essa promessa. A promessa não depende de uma contrapartida, não depende daquilo que você faz, que você deixa de fazer. Você não precisa mais obedecer a Deus. Não, é uma pergunta, tá, irmãos? Pastor, quer dizer que você não acredita mais em obediência? Não, eu acredito, você precisa obedecer, mas você não vai mais obedecer à lei, você vai obedecer pela promessa. Amém? Então, irmãos, como que eu faço isso? Então, tem muitas coisas na palavra de Deus, no Novo Testamento, que as pessoas pensam que é lei, mas não é promessa. Quando Jesus fala assim, vai e prega o evangelho para todo mundo, para toda criatura, parece uma lei, parece uma ordem, mas não é uma ordem, é porque você já foi salvo, porque você já recebeu algo que era imerecido, porque você recebeu algo tão poderoso, vai agora e fala disso para os outros também. Você pode, você é capacitado, você é liberado para fazer isso. Não é porque você é obrigado a fazer. Não é porque se você fizer, você vai receber as bênçãos de Deus. Aí tem muita mãe que fala, mas pastor, eu tento educar os meus filhos da graça, mas não tem jeito. Fala, não. Aí, a gente às vezes confunde as coisas. Lá na sua casa precisa ter lei, sim. Mas percebe que com criança precisa ter lei, mas a lei que você coloca para os seus filhos, você fala, não põe o dedo na tomada, porque se você tomar, vai tomar choque. É para proteção dele. Não só na sua casa, aqui na igreja também tem leis, tem regras, mas todas essas regras são para te proteger. Não é para... A Bíblia não fala assim, se você não colocar... Quer dizer, lá na sua casa, né? Se você não colocar o dedo na tomada, virão sobre ti as bênçãos. Não é isso, percebe? Não são leis que têm a ver com as promessas de Deus. É promessa, limite é bênção. Nós precisamos de limites. Quer ver? Vou te dar uma ilustração que você vai entender isso. Quem aqui tem medo de altura? Eu tenho muito medo de altura. Imagina que você está lá no
em cima de um prédio de 50 andares, e aí o pastor Alexandre fala, vamos jogar futebol aqui. Aí você fala, vamos? Aí você chega lá, não tem parede em volta. Sabe, os filmes americanos às vezes aparecem, né? O último andar do prédio assim, não dá uma gastura só de pensar. Mas sabe por quê? Porque não tem parede, não tem muro, não tem limite. Então, irmãos, limite, na verdade, a verdadeira liberdade, só há uma liberdade genuína quando há restrições apropriadas. A restrição apropriada que gera a liberdade genuína. Porque se tiver muro, aí eu vou jogar futebol lá, estou sossegado, eu não tenho medo. Aí a liberdade é um paradoxo, parece um paradoxo, mas tem momentos da nossa vida que os limites fazem com que haja liberdade. Amém? Mas vamos lá que essa não é a minha palavra. E aí, você vai obedecer pela promessa. Por quê? Porque a lei produz pecado. A lei produz pecado. Lá em 1 Coríntios 15, 56 fala, o aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. A lei é a força do pecado. Amém, irmãos? A lei é a força do pecado. E nós não estamos mais debaixo da escravidão da lei, mas sim da graça. O pecado não tem mais domínio sobre você. Não tem mais domínio sobre você. Romanos 6,14 diz, porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, e sim da graça. Essa é a verdade que te dá ousadia. Sabe, irmãos, nós temos muitas pessoas hoje na igreja que elas não têm coragem de liderar. Elas ficam amarradas, elas ficam presas para fazer as coisas que precisam ser feitas. Por quê? Porque pensa que Deus é um Deus bravo. Porque pensa que Deus é um Deus rigoroso. Porque pensa que Deus não vai estar com elas. Mas Deus não é, Deus é bom, Deus é alegre. Sabe, nós precisamos nos fortalecer nessa graça de Deus. A vontade de Deus é que você permaneça inabalável. Você precisa entender que essa verdade, a verdade do Evangelho, é que te faz alguém inabalável. Diga assim, inabalável. Vamos fazer melhor? Fala, eu vou falar 1, 2, 3, você vai gritar, inabalável, vale? 1, 2, 3. Inabalável. Aleluia, inabalável, nós somos inabaláveis. Aí você fala, mas pastor, isso não combina muito com o ser humano, nós somos abaláveis. Às vezes, qualquer coisa faz a gente ficar perdido, bravo. Mas, irmãos, quero te falar uma coisa, quando eu falo de inabalável, eu não quero dizer que as suas emoções vão ser inabaláveis. As suas emoções, elas não vão ser inabaláveis. Por quê? Porque as coisas nos abalam. As emoções, elas são influenciadas pelas circunstâncias. Mas o problema é que nós não podemos andar baseado nas nossas emoções. Hoje nós vivemos uma geração que valoriza demais a emoção. Emoção não é nada, emoção é neutra, emoção não pode determinar a sua vida. Hoje é assim, tudo é o que você sente. Se você sente isso, então você precisa seguir aquilo que você sente. Mas a palavra de Deus diz, em nenhum momento da palavra de Deus você vai ver que a sua emoção pode dirigir você. Se você for guiado pela sua emoção, você vai ser alguém abalável. Abalável. Mas eu vou te ensinar hoje como que você fica inabalável, apesar das emoções. Apesar das emoções. Você não é aquilo que você sente. Você não é a sua emoção. Você é aquilo que você crê. A sua crença determina a sua posição, aquilo que você é em Deus. Você não pode ser guiado pelas emoções, mas você precisa ser guiado pela palavra de Deus. Sabe, muitas pessoas, quando você está com a emoção ruim, eles chegam com muitas sugestões.
Você precisa procurar um psicólogo, você precisa procurar precisa fazer uma academia. Vai fazer academia, que você está precisando se exercitar. Espera aí, vem cá que eu vou te contar uma piada. Você está vendo, tudo isso tem foco aonde? Nas emoções. Você quer ter as emoções transformadas? Mude o seu pensamento. Mude aquilo que você crê. Não precisa ficar preocupado com as emoções. Quando você muda o seu pensamento, a sua crença, o pensamento, o sentimento segue logo em seguida. Então não adianta você tentar combater o seu pensamento, a sua emoção, o seu sentimento. Tente perceber o que deixou você daquela maneira. E aí você vai combater aquilo, aquela mentira, porque é uma mentira, como? Com a palavra de Deus. Palavra de Deus. Quando você fica focado na emoção, você não muda nada. Nós precisamos mudar aquilo que nós acreditamos. E aí, é assim, uma das coisas que você precisa, em nome de Jesus, mudar hoje, é acreditar que Deus não é um Deus mal-humorado. Deus não é um Deus bravo. Deus não está lá do céu esperando você fazer alguma coisa errada para mandar Tem a parábola das 100 ovelhas, das 99 ovelhas, na verdade. Tem muita gente que, quando lê essa parábola, pensa num Deus mal-humorado, não é não? A Bíblia fala lá de uma ilustração de um homem que tinha 100 ovelhas e um dia sumiu essa ovelha e ele foi atrás dela. Então aí muita gente pensa que Deus e esse homem é uma ilustração de Deus, que é um Deus mal-humorado, né? Ele estava lá já jantando e aí ele ficou sabendo que a miserável da ovelha tinha sumido. E ele já sabia qual era, porque a gente sabe qual é, sempre a mesma que dá problema. São sempre as mesmas. E aí ele foi lá xingando, né? Falando, não acredito, de novo essa ovelha maligna me deixou na mão. E aí ele vai e acha a ovelha. Sabe que tem um livro, irmãos, que fala que quando esse homem acha a ovelha, ele quebra a patinha da ovelha, né? Por isso que ele traz ela nas costas. Mas não faz sentido isso. Já pensou se Deus fosse quebrar a patinha de toda ovelha que desvia? A gente tinha até um problema na glória, está todo mundo faltando uma patinha. Deus não é assim, não tem base nenhuma. Nós pesquisamos para ver se isso é verdade, né? Que o pastor quebra a patinha da ovelha. Em nenhum lugar se ouviu falar disso. É só esse escritor aí que teve essa ideia doida, né? Porque tem pai que é assim, né? Tem pai que não é assim. Chega para o filho e fala, eu vou te dar uma surra, mas isso vai doer mais em mim do que em você. Mentira, mano. Bate em você mesmo então, mãe. Ué, mentira. Isso não faz sentido, não é óbvio, não é lógico. Sabe, irmãos, nós precisamos entender que Deus é um Deus amoroso. A Bíblia diz que aquele pastor, quando encontrou essa ovelha, ele celebrou, ele chegou em casa, ou então você imagina, né, depois que ele quebrou a patinha da ovelha, pôs ela nas costas e falou, você engordou, né, miserável, está pesada, e foi xingando ela até em casa. Não, a Bíblia diz que quando ele encontrou, ele ficou feliz, ele ficou alegre, tão alegre que ele chegou lá na vizinhança dele, foi chamar os vizinhos para comemorar, porque ele havia achado a ovelha que havia se perdido. Esse é o seu Deus, esse é o meu Deus, esse é o nosso Deus, um Deus alegre, um Deus que está preocupado com você, um Deus que quer te abençoar. Irmãos, entender o amor de Deus é fundamental para você permanecer inabalável. E eu vou falar agora um pouco mais de um aspecto prático, está lá em Efésios 6, projeta para mim a partir do verso 10. Nós vamos ler aqui até o 14, depois vamos ler mais uma parte. Quanto mais sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder, revesti-vos de toda a armadura de Deus para poder ficardes firmes contra as ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra carne e contra sangue e carne, e sim contra as
os principados e potestades, contra os dominadores desse mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Portanto, tomai a armadura de Deus para que possais resistir o dia mau e depois de ter desvencido tudo, permanecer inabaláveis. Estais, pois, firmes, cingindo-vos. Aí depois a gente continua. Sabe, irmãos, essa é a vontade de Deus para nós, que nós sejamos inabaláveis. Mas é interessante que a Bíblia aqui fala do dia mau, o dia mau do Senhor. Mas olha só que poderoso, a Bíblia fala do dia mau, mas o Jesus fala do ano aceitável do Senhor. Quando vai falar de coisa boa, é um ano, Luanda, um ano. Mas o mal é um dia que é mal, não é o tempo todo. A nossa vida não pode estar mal o tempo todo. Irmãos, o dia mal tem, todo mundo tem o dia mal. Mas se a sua vida está todos os dias mal, tem alguma coisa errada. Você precisa avaliar, você precisa entender o que está acontecendo, porque não é essa vontade de Deus, não é isso que Deus preparou para você. O reino de Deus é o quê? Paz, justiça e mais alegria, aonde? No Espírito, amém? Isso é importante, irmão, no Espírito, alegria no Espírito. Então, irmãos, nós precisamos entender que vai ter um dia mau, mas esse dia não pode definir a sua vida. Esse dia, então, Deus fala o quê? Qual é a orientação bíblica? Tome a armadura, toma a armadura. Mas a armadura, irmãos, eu lembro, né, que nós participávamos de algumas palestras que eram de outra igreja, e na hora antes de nós fazermos o que ia ser feito, nós orávamos pelo evento, tudo, e aí os irmãos falam, não, agora vamos nos vestir da armadura de Deus. Fala, não, agora você pega a couraça da justiça, e ficava fazendo gesto, como se, então, irmãos, eu quero que você entenda, essa armadura não é algo místico, que você veste. Tem gente que chega de manhã e pega o escudo, né, a espada na mão, como se tivesse de fato alguma coisa no mundo espiritual que você não visse, mas está ali. Não é isso, são ilustrações que Deus usa para falar de realidades espirituais. Nós precisamos entender uma imagem que Deus nos dá, a nova aliança, né? Cada parte dessa armadura tem a ver com a nova aliança, tem a ver com o evangelho, com a crença, com aquilo que você pensa. Quando você pensa de maneira correta, os seus sentimentos se alinham, as suas emoções se alinham. Então, nós precisamos entender que as emoções seguem aquilo que nós pensamos. Então, nós vamos te dar aqui as armaduras, as peças da armadura, para nós sermos revestidos. E aí a Bíblia então fala que, como que é essa armadura? Primeira coisa, pode projetar para mim a partir do versículo 14 agora. Estais, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade. Diga, cingindo com a verdade. E vestindo-vos da couraça da justiça. Diga, da couraça da justiça. Calçai os pés com a preparação do evangelho da paz. Diga, evangelho da paz. Embraçando sempre o escudo da fé. Diga, escudo da fé. Com o qual podeis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Vamos lá. Tomai também o capacete da salvação. Fala, capacete da salvação. E a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Amém. Com toda oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito. Fala, orando todo o tempo no Espírito. E para isso, vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos. Amém? Então vamos lá. Qual é a primeira peça dessa armadura? Diga assim: o cinto da verdade, cingidos com o cinto da verdade. Então, o que é o cinto da verdade? Primeiro, é bom entender que esse cinto que fala, não é esse cinto para segurar a calça, mas era um cinto mais largo aqui, que é para dar firmeza, para dar, eu não sei quem trabalha em indústria, em coisa, que vai
usar, carregar peso, agora eles vendem, né? Um cinto que você coloca tudo aqui para segurar a sua espinha, a sua coluna, para não machucar. Então, esse é o cinto da verdade. Mas o que é a verdade? A verdade é o Evangelho. Diga aí, a verdade é o Evangelho. Fala de novo, a verdade é o Evangelho. Mas, irmãos, nós precisamos entender que o Evangelho é o Evangelho da nova aliança, o Evangelho da graça, o Evangelho da graça, essa é a verdade. Por que eu posso afirmar isso? Porque lá em João 8,32, Jesus falou assim: e conhecereis a verdade vos libertará. Mas para quem que Jesus estava dizendo essa frase, essa expressão? Ele estava ali conversando com os judeus e fariseus. Sabe, irmãos, um judeu naquela época, ele conhecia de cor os 5 primeiros livros da Bíblia. Conhecia a lei de Moisés de cor, e não só os 10 mandamentos, eram 632, é isso? 632 mandamentos. Eles sabiam todos de cor. E Jesus chegou e falou para eles: olha, se vocês precisam entender, para vocês serem libertos do pecado, dos problemas, vocês precisam conhecer a verdade. Mas eles conheciam a palavra. Então aqui isso mostra com clareza que a verdade não é a lei, a verdade é o Evangelho, o Evangelho da graça. E nós precisamos muitas vezes meditar nesse Evangelho de várias maneiras, de vários aspectos. Essa verdade do Evangelho é aquilo que te traz firmeza. Essa é a firmeza. E é interessante, só para colocar aqui, que a espada do Espírito, ela é colocada no cinto da verdade. Depois nós vamos falar da espada, mas a base para a espada do Espírito é a verdade. Se você não tiver a verdade antes na sua vida, a espada do Espírito não tem ação, não tem poder, não tem sustentação. Então presta atenção. Sabe, irmãos, nós precisamos entender que você não tem firmeza se você não caminhar debaixo do Evangelho da graça. Da graça. O que é a graça? É o amor de Deus. O amor de Deus que Ele deu o seu único filho para que eu pudesse ter vida. Isso é tão importante nós lembrarmos todos os dias. Nós não merecíamos. Havia uma condenação sobre a minha vida e a sua vida. Nosso destino era morrer no lago de fogo e enxofre. Não importa o seu comportamento nessa terra, se você não crê na obra de Cristo, um dia você ia morrer eternamente. E morrer não é morte física, mas é separação de Deus. Ia ficar o tempo todo, a vida toda, eternamente longe de Deus. Esse é o Evangelho, que Deus te deu isso de graça. Deus deu, é um dom, é um presente. Basta você crer. Basta você crer. Não precisa fazer nada. A espada está junto da verdade. Amém, irmãos? Então Deus mostra aqui, a palavra de Deus nos mostra claramente que a primeira coisa é o cinto da verdade, que é o Evangelho da graça. O Evangelho, esse é o Evangelho. Não existe mais de um Evangelho, é o Evangelho da graça. Amém? Segunda peça, couraça. Couraça é aquilo que ia no peito, aquilo que protegia o seu coração, que protege o seu coração. Lá 1 João 3,20 fala assim: pois se o nosso coração nos acusar, certamente Deus é maior do que o nosso coração e conhece todas as coisas. Amados, se o coração não nos acusar, temos confiança diante de Deus. Então, o que a palavra está querendo dizer aqui? Que de vez em quando nosso coração é atingido. E quando nosso coração é atingido com palavras, com acusações, se você permite que isso entre, você perde a sua comunhão com Deus. Então, quem está magoado, irmão, não tem comunhão com Deus. Não tem como. Se você permite que coisas atinjam o seu coração, a Bíblia diz: de tudo que você deve guardar, guarde o seu coração, porque dele procede a vida, dele procede a vida.
Então nós precisamos guardar o nosso coração. E a couraça, essa couraça da justiça, ela serve para proteger o nosso coração. Agora, o que é justiça? Justiça é um dom que Deus nos deu. Justiça é mais do que perdão. Irmãos, nós precisamos entender a justiça, porque nós fomos justificados. Lembra do pastor Roberto? Justo eu não era, justo fiquei. Agora sou justificado. Vamos falar? Justo não era, justo fiquei. Agora eu sou justificado. Justo eu não era, justo fiquei. Agora eu sou justificado. Irmãos, justificados, nós somos justificados. O que significa isso? É muito mais do que perdão. Perdão é o seguinte, Christopher, não é você, alguém rouba alguma coisa, e ele vai diante do juiz, e o juiz perdoa ele. Ele agora é o quê? Quem rouba é ladrão, não é? Agora ele é um ladrão perdoado. Ele é um ladrão, mas continua ladrão. Ou não? Continua ladrão. Agora, a justificação é o seguinte: você pode ter feito o que quiser, qualquer coisa, qualquer barbaridade. Deus fala agora, você é justo. É justo. Você é uma nova criatura. Não existe mais nenhuma acusação sobre a sua vida. Nada, já está pago, já está quitado. Deus já pagou isso. Então essa couraça da justiça, você entender que você é justificado, protege o seu coração. Por quê? Porque quando você sabe que Deus está satisfeito com você, que Deus te ama, as coisas que vêm de fora não te abalam. Você é amado. Minha esposa brigou comigo, falou, mas eu sou amado de Deus, Deus me ama. Eu sou amado. A justiça é algo que nós precisamos ter consciência dela. Eu sou declarado justo, mas você não é justo, às vezes, aos seus próprios olhos. Você fala, mas pastor, eu continuo pecando. Pastor, às vezes, a sua mulher então, a sua esposa então, fala, seus irmãos lá na célula, mas eu quero dizer que você é justo por causa de Cristo. É um dom, não foi por nada que você fez, não foi por nada que você merece, é porque Cristo pagou o preço e você recebeu esse dom. Romanos 1,16 fala assim, projeta para mim, aí eu quero ler Romanos 1,16 e 17. Acho que eu vou ter que tirar o blazer, eu estou com calor. Tem jeito aí, Romanos 1,16? Pois não me envergonhe do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho de fé em fé, como está escrito, o justo viverá pela fé. O justo viverá por fé. O justo viverá pela fé. Então, irmãos, às vezes nós não somos justos aos nossos olhos, às vezes as pessoas não veem justiça, mas é pela fé. Por que é pela fé? Porque eu não vejo, mas Deus diz que é. Eu não vejo, eu olho para mim mesmo, e não vejo a justiça de Deus, mas Deus diz que eu sou justo. Então eu tenho que fazer o quê? Se eu vejo alguma realidade que não está de acordo com a palavra, eu jogo fora, eu fico com a palavra diz que eu sou justo, mas eu ainda tenho dificuldades, eu ainda fofoco muito, mas a Bíblia diz que você é justo. Mas eu ainda eu fumo, mas você é justo. Por fé, é por fé, por isso que é por fé, é porque você não está vendo, mas vai chegar um dia lá na glória, quando você chegar lá vai ter um espelho, e você vai olhar e falar, uau, eu sou justo, agora eu consigo enxergar, porque a Bíblia diz que um dia os nossos olhos vão se abrir, um dia nós vamos crescer, nós vamos avançar. Irmãos, tem muita gente que fica com medo da graça, porque chega e fala, pastor, para de pregar isso aí, porque você vai pregar isso aí, agora o povo vai pecar. Eu falo, irmão, tem alguma coisa muito errada na sua lógica. Porque se você chega, se a sua esposa chega e fala para você, marido, eu te amo, eu te adoro, eu te
você é o homem da minha vida. A primeira coisa que vem na sua cabeça é de trair a sua esposa? Você acha que quando a gente fala do amor de Deus, se quando nós falamos do amor de Deus para você na sua mente, a primeira coisa que você pensa que por causa disso você vai pecar, tem alguma coisa errada na sua cabeça. Em nome de Jesus. Não faz sentido achar que só porque você agora sabe que você é amado por Deus, então eu vou pecar. Oxe, nós precisamos confiar na graça, nós precisamos confiar na verdade da palavra. Oh Jesus, eu preciso correr aqui. Segunda peça, coraça. Às vezes a gente tem que confiar naquilo que Deus diz, irmão, não naquilo que nós vemos, não naquilo que as pessoas veem, não naquilo que dizem a nosso respeito. Presta atenção, o que dizem a seu respeito não tem importância nenhuma. O que importa é o que Deus diz a seu respeito. E Ele diz que você é justo. Filipenses 3,9 fala assim: ser achado nele, não tendo justiça própria que procede da lei, senão a que é mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus, baseada na fé. Irmão, se você se relaciona com Deus baseado na obediência, qual é o problema? O problema é que isso não é fé. O problema da obediência é que a obediência, ela não provém de fé. A Bíblia diz que o justo viverá pela obediência. Não, vai viverá pela fé. É naquilo que você crê. Naquilo que você crê. Amém? Se você crê, você é declarado justo. Terceiro elemento da armadura: calçai os pés com a preparação do evangelho da paz. Poderoso, né? A gente fala do evangelho da paz, mas aqui é falar do evangelho da graça, mas aqui fala do evangelho da paz. A paz, irmão, presta atenção, isso aqui é importante demais. Romanos 5 fala assim: justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus, através do nosso Senhor Jesus Cristo. O resultado de você calçar, né? Então, quando você calça os pés é aquilo que te dá firmeza de fato, os pés é aquele que te leva para todo lado. Então, o que você precisa para estar em todos os lugares? O seu pé preparado com o evangelho da paz, o evangelho da paz. E essa paz é paz com Deus. Às vezes você não está em paz com o seu irmão. Não estou dizendo que está certo isso, mas não é isso que vai te tornar inabalável. O inabalável você vai ter é a consciência que você está em paz com Deus. Deus está em paz com você. Deus não tem nenhuma demanda com você. Deus não tem nada para te cobrar. Já está pago tudo aquilo que você precisa pagar. Cristo já pagou. Amém, irmãos? Sabe, se você vive na justiça própria, o que é justiça própria? Justiça própria é você andar baseado na lei. O que eu faço? Se eu faço, Deus gosta de mim. Se eu não faço, Deus não gosta de mim. Se eu não fiz o suficiente, Deus vai vir aí atrás de mim. Está vindo aí, vai me pegar. E aí eu fico. Então isso te deixa o quê? Faz você perder a paz. É o medo, isso gera medo. Essa falta de paz com Deus gera medo. Por quê? Porque nós achamos que Deus me ama por causa daquilo que eu mereço. Não é por merecimento, porque se fosse por merecimento, não era por fé, não era dom, não era algo dado. A paz me leva a não ter medo de Deus. Sabe, irmão, todo medo é medo de morte. Se você analisar qualquer medo, ele no final das contas é medo da morte. Tem muita gente que fala assim: eu tenho medo de avião. Mas você tem medo de avião do quê? Você não tem medo de avião. Não, tem medo de andar de avião. Você tem medo é de morrer. Ou você tem medo da aeromoça lá dentro que vai... Não, no fundo, tudo é medo da morte. Eu tenho medo de ficar desempregado. Mas medo de ficar desempregado e não ter o que comer, não ter o que beber, o que vestir. Tudo isso é medo. E no fim de tudo, todo medo da morte leva para você
ter medo de Deus. Porque você sabe que um dia você vai se encontrar com Deus. Talvez não seja consciente, mas sabe que um dia você vai ser cobrado de tudo aquilo que você faz. E no fundo, é medo de Deus. Tem muita gente, minha esposa que fala assim, ó, quer ver Deus, mas não quer morrer. Se você não morrer, você não vai ver Deus, não. Nós, infelizmente, fomos criados, e o diabo trabalha na nossa vida para nós termos medo de Deus. E aí, nós precisamos ser um povo que está em paz com Deus. Nós somos um povo alegre, um povo livre. A alegria do Senhor é a nossa marca registrada. Sabe aquele versículo lá de Neemias que muita gente interpreta de maneira errada? Fala assim, a alegria do Senhor é a nossa força. E aí o pessoal fala que é para ficar alegre, que Deus vai te dar alegria. Mas não é isso, a Bíblia fala que a alegria do Senhor é a sua força. Mas, olha só, Deus é um Deus que está alegre. Então, na verdade, significa que você vai ser forte da maneira que você enxerga o seu Deus. Quanto mais você enxerga um Deus alegre, mais forte você é. Quanto mais você enxerga um Deus bravo, você vai ser fraco. Presta atenção, a maneira que você enxerga o seu Deus determina a sua força. Se você enxerga um Deus que é forte, por quê? O Deus que é forte, o Deus que é alegre, eu falei tudo errado, misturei tudo. Se você enxerga o Deus alegre, você vai ser forte. Se você enxerga um Deus bravo, você vai ser fraco. Por quê? Porque o Deus bravo, o que é? Aquele Deus que manifesta a justiça dele. É aquele Deus que vem para cumprir, para matar. Mas se um Deus alegre é aquele que dá as bênçãos para nós. Então é assim que nós precisamos enxergar. Deus é um Deus alegre. Ele quer te abençoar. Se eu te perguntar como é que você enxerga Deus, como que você descreveria Deus? Tem muita gente que descreve Deus como um ancião de dias. De fato, ele é um ancião de dias, mas eu vou te falar, Deus é jovem. Sabia que Deus é jovem? Porque velhice fala de morte. A gente está ficando velho porque a gente está entrando na morte, mas Deus é jovem. Amém, jovens? Deus é um Deus jovem. Deus é um Deus alegre, e Ele se alegra em você. Você fala, pastor, mas eu vou te dar uma base bíblica para te mostrar que Deus se alegra em você. Está lá em Sofonias 3,17, projeta para mim aí Sofonias. Hoje eu estou cheio de palavra aqui. Sofonias 3,17. O Senhor teu Deus está no meio de ti, poderoso para salvar-te, e se deleitará em ti com alegria, renovar-te-á no seu amor, regozijar-se-á em ti com júbilo. A Bíblia fala que Deus se regozija em ti. Você sabe o que é regozijar? É pular de alegria. Você já imaginou um Deus saltitante, Clodoaldo? Deus, Ele é assim, esse é o seu Deus. É um Deus que está alegre, Ele está alegre, mas Ele não está alegre porque Ele olha para você e vê os seus defeitos e faz, não, quando Ele olha para você, Ele vê Cristo, e Ele tem alegria porque Ele vê Cristo. A alegria do Senhor é a sua força, amém? Então quando o diabo vier te atacar, você fala, mas Ele está alegre comigo. Ah, mas você não faz o que precisa ser feito, você é mal educado, mas o Senhor está feliz comigo. Ah, você é isso, você é aquilo, mas o Senhor está feliz comigo. Aleluia, amém? Irmão, em nome de Jesus, isso aí não é motivo para você continuar fazendo bobagem, não, por favor. Quarta peça, embraçando o escudo da fé. O que é escudo? Escudo a gente, quando fala de escudo, a gente pensa aquele escudozinho sem vergonha do Capitão América, né? Não, a Bíblia fala de um escudo que é o pavês. Pavês é aquele escudo que cobre o corpo todo. Põe aqui, ele cobre o corpo todo. Então a fé, irmãos, a fé é que te livra dos dardos inflamados do maligno. Por quê? Porque a nossa luta não é contra a carne e contra a sangue, mas é contra potestades. Então a luta, a batalha, o campo de batalha é na nossa mente. O diabo, ele te ataca lançando dardos inflamáveis na sua mente. O que é isso? São pensamentos, presta atenção.
pensamentos. Inflamado é o quê? Pegando fogo. Você fica inflamado, você fica... Então, como que são esses pensamentos? São pensamentos normalmente de desqualificação. Você não dá conta de pregar. Você vai lá pregar hoje, você não sabe o que falar. Você não tem capacidade, não vão te ouvir. Você não tem capacidade para liderar uma célula. Você não consegue liderar uma célula. Presta atenção, irmão, presta atenção. Todo pensamento de inadequação, de incapacidade, é seta maligna do inimigo na sua vida. É uma mentira, é uma mentira. Até porque, pastor Ricardo Landim aqui, quando estava passando, você foi chamado para fazer uma obra que você não consegue fazer. Mas então como é que eu vou fazer se eu não consigo fazer? É porque é Deus que faz através de você. Então, nós não precisamos de qualificação natural para fazer aquilo que precisa ser feito. Mas o diabo vai o tempo todo jogar setas para te desqualificar, não só na igreja, no seu casamento, no seu trabalho. Vou abrir uma empresa, mas eu não sei administrar. Vai aprender, você tem a mente de Cristo. Diga amém. Então, quando o diabo vier com esses pensamentos, o que nós precisamos fazer? Se defender com a palavra de Deus. A palavra de Deus. Fé, com a fé. Sabe, irmãos, o diabo... Outro dia eu estava dando aula, teve um jovem que falou para mim, pastor, você cresceu já muito na fé, né? Como é que o diabo te acusa? Do mesmo jeito que acusa você. Porque o diabo não muda, faz 2000 anos que ele faz a mesma coisa. Ele não muda. Sabe por que ele não muda? Porque continua funcionando. Presta atenção. O diabo não muda porque você ainda cai na cilada dele. É por isso que ele não muda, funciona. Então o que você precisa fazer? Eu preciso me defender com a palavra de Deus e contra aquilo que o diabo falou. Jesus uma vez estava no deserto e o diabo chegou para ele e falou, transforma essas pedras em pães. É algum pecado transformar a pedra em pão? Não. Mas se ele tivesse feito o que o diabo falou, ele teria caído no contrário, que é não crer naquilo que Deus falou. Presta atenção, irmãos, presta atenção, isso é profundo. Se você faz o que o diabo fala, automaticamente você está dizendo que aquilo que Deus fala é mentira. Você é amado, você é abençoado. Nós precisamos anular todo dardo inflamado com a palavra, falando, confessando. Fé não é obediência, fé é fé. Você não precisa ver, você precisa só crer. O justo viverá pela fé. O justo viverá pela fé. Mas qual é a primeira coisa que você pensa quando você acorda? Eu preciso melhorar nisso. Eu preciso melhorar naquilo. Eu preciso fazer isso. Eu tenho que cuidar melhor dos meus filhos. Irmão, presta atenção. Nós cristãos precisamos acordar de manhã e lembrar das promessas de Deus. A Bíblia fala que eu sou um bom pai. Eu sou um pai amoroso, porque eu sou a imagem e semelhança de Cristo. Eu preciso lembrar da coisa. Eu preciso trabalhar mais para ganhar dinheiro. Não, você vai lembrar que Deus já prometeu que você é próspero. Agora, de novo, irmão, em nome de Jesus, não é isso que eu estou falando, porque você chegar em casa, eu sou próspero e ficar lá na sua casa. Não, você vai trabalhar sim, mas crendo que Deus vai te prosperar. Você não vai trabalhar para prosperar. Você vai trabalhar porque você sabe que através do seu trabalho Deus vai te prosperar. Você vai pregar o evangelho porque Deus vai te usar para ganhar as vidas. Você vai cuidar de alguém na célula, não é porque você tem que cuidar, porque você não cuidar. Não, é porque você foi separado para ser instrumento de Deus na vida das pessoas. Deus já te deu o que você precisa. Diga amém. Comece o dia não avaliando a sua obediência, mas avaliando aquilo que você crê. As coisas de Deus não são recebidas com base na troca da lei, são recebidas unicamente pela promessa. Jesus curou muitos enfermos, não curou, irmão?
A Bíblia diz que havia multidões que vinham ao encontro dele e ele curava todo mundo. Agora você vê na Bíblia, Jesus antes falou, o cego falou, eu quero enxergar. Ele falou, não, mas como é que está seu casamento? Ele perguntou, e aí, aquele cheque sem fundo que você passou? Alguma vez você vê Jesus perguntando, imagina multidões lá que ele curou, será que no meio das multidões não tinha alguém lá que traía a esposa? Alguém que olhou para as pernas da vizinha naquele dia? Irmãos, é fé, não é comportamento, não é aquilo que você faz ou deixa de fazer. E aí, é importante demais, porque essa é a base da nossa fé. Se você não tem uma fé correta, tudo que vem depois funciona errado. Presta atenção, nós precisamos ter a base certa, a base correta. É por isso que nós temos que de vez em quando meditar naquilo que parece simples o que eu estou falando. Parece palavra de encontro, que Jesus morreu na cruz para me dar a vida. Não, mas essa é a base. Se você não tiver essa base, você não tem firmeza. E no dia mal, você vai cair. Em nome de Jesus não vai mais, né? Então, no dia que você entender que você não tem que fazer nada, que não tem nada a ver com o seu merecimento, você vai experimentar o poder de Deus. Quinto, tomai também o capacete da salvação. O que é o capacete da salvação? É a certeza que você é salvo. Quem acredita aqui que é salvo? Quem acredita que jamais vai perder a salvação? Glória a Deus, porque essa igreja sabe disso. Mas eu vou te falar, nós somos uma minoria no meio do evangelho. O povo aí fora, eles vivem a vida deles pensando que vão perder a salvação. Aí se você está preocupado em manter sua salvação, você não tem segurança para acreditar que Deus vai te dar as promessas. Porque um dia você está salvo, outro dia você não está. Daqui a pouco está ruim, está bom, está ruim, está bom, mas agora ficou pior. Irmãos, a maior bênção de todas Deus já te deu. Não existe milagre maior do que o da salvação. Presta atenção, não existe maior milagre do que o da salvação. Você está condenado a viver eternamente no inferno. E Deus, quando te deu esse milagre, você era inimigo de Deus. A Bíblia diz que aqueles que estão fora de Cristo são inimigos. Você era inimigo de Deus e Deus te deu. Por que agora os outros ele vai te pedir alguma coisa? Presta atenção, isso é importante demais. Então, sexto, é a espada do Espírito. O que é a espada do Espírito? É a palavra que é liberada. A Bíblia fala aqui da palavra rema. Nós estamos com o tempo limitado aqui, eu vou ser rápido. Mas é aquela palavra que queima no seu coração. Sabe, eu falei várias coisas aqui, mas tem algumas coisas que com certeza queimaram no coração. É aquela experiência dos discípulos de Emaús, que eles estavam andando com Jesus e depois eles falavam, puxa vida, por isso que nosso coração queimava quando a gente estava andando com ele. É essa palavra que você tem que ouvir, que você tem que meditar, que você tem que declarar, falar, até que você viva aquilo na sua vida. Eu tenho certeza que para um é uma coisa, para outro é outra coisa. Por isso que a gente, quando prega, fala de muitas coisas. A palavra rema, a palavra que muda, a palavra que entra, que queima no seu coração. Pega essa palavra é a chave para o diabo não te derrubar no dia mau. Ele não vai te destruir, você vai pisar na cabeça dele. Essa é a espada que você vai sacar contra o diabo no dia que ele vier contra você. Aleluia. Esse é um estilo de vida meio louco, não é não, irmãos? Você tem que andar crendo que você não é, crendo que as pessoas, naquilo que você não é, mas Deus diz que é. Bom, com os outros também. A gente crê naquilo que Deus falou. Todo mundo é justificado aqui. Todo mundo é vencedor. Existe uma diferença entre condição e posição. O que é condição? Condição é, às vezes, uma situação que você está. Você, por exemplo, deixa eu pensar aqui numa ilustração. Você é próspero, você tem muito dinheiro. Isso é uma realidade. Todo mês você ganha, funcionário público, ganha 20 mil, faça chuva, faça sol.
Mas aquele mês, você gastou demais, pisou na bola, escorregou no tomate, e você está duro. Percebe? É uma condição, mas isso não muda a posição que você tem, você é. Então, vou dar outro exemplo. Você é justo, você não peca, mas, de repente, hoje eu fiquei bravo com o Rodrigo e falei umas bobagens para ele, não devia ter falado, mas falei. Então, eu estou me sentindo meio culpado. Mas percebe, essa é uma posição, é uma condição. Isso não muda o fato de que eu sou justo. Então, o que eu tenho que fazer? Resolver. Eu vou lá, peço perdão para o Rodrigo e continuo em frente, porque eu sou justo. Amém? Aleluia. Então, rema. 7º ponto para a gente terminar é orando em todo tempo no Espírito. Orando em todo tempo no Espírito. Irmão, nós precisamos falar mais disso. O que é orar no Espírito? Orar no Espírito é orar em línguas. Não tenho tempo de mostrar para você na palavra aqui, mas se você é alguém que ainda não foi batizado com dom de línguas, você precisa clamar diante de Deus. Isso é importante. O dom de línguas é algo poderoso, é o tempo todo está lavando louça, está orando em línguas, está dirigindo o carro, está orando em línguas, está... Bom, tem hora que até lendo eu consigo às vezes orar em línguas. Faz tudo orando em línguas. Quando eu vou viajar, sabe, principalmente quando eu vou com a minha esposa, ela é uma ótima companhia. Dá 5 minutos, ela dorme. Eu viajar com ela e viajar sozinho, não é a mesma coisa, porque depois ela vai estar acordada lá onde a gente chegar. Te amo, viu, esposa? Esposa é presente de Deus na minha vida. Mas, irmãos, eu vou orando em línguas. Normalmente eu oro, eu amo viajar, porque eu oro, às vezes, 2 horas seguidas. Chego lá parecendo uma língua de papagaio, né? Seca que nem... Mas eu oro em línguas, nós precisamos orar em línguas. A Bíblia diz que uma das maneiras de nós nos protegermos é orarmos no Espírito, orar em línguas. A oração em língua é algo poderoso. Amém? E aí fala que nós vamos ter ousadia. Quando você anda nessa base, você tem ousadia. O seu pensamento não é, então Deus está bom comigo, então eu vou fazer tudo errado. Não, agora eu posso fazer, eu vou fazer, porque eu não merecia nada disso. O que eu posso fazer para pagar aquilo que Deus... o louvor podia já vir para cá. Amém, irmãos? Essas peças da armadura, cada peça é uma verdade, cada peça é uma crença, cada peça é uma maneira que nós precisamos pensar, mudar a nossa maneira de pensar. Irmão, quero te insistir com você, rumine essa palavra, medite nessa palavra, avalie qual dessas partes da armadura que você ainda não está vestindo e passe a fluir nisso. Vai buscar da parte de Deus, afirme, repita, fala: eu sou amado, eu sou escolhido, eu sou separado. E eu vou te falar, o diabo vai o tempo todo te acusar. As pessoas então que andam com você, vai falar: santinho agora, né? Virou crente. Que é assim, não é? No mundo você virou crente, você não pode falar nem mal do Lula. Estou brincando, irmãos. Não é para falar mal, não. Ele é nosso presidente, nós temos que orar por ele. Pode você gostando ou você não gostando, porque a Bíblia fala que a gente tem que orar até pelos nossos inimigos, quanto mais pelo nosso presidente. É uma direção de Deus. Temos que orar pelos nossos políticos, nossos governadores. Amém? Mas eu quero te desafiar a você viver nessa realidade. O louvor não vai vir, não? Dispensou? Está dispensado? Aleluia. Fica de pé. Amém, irmãos? Queria que você orasse agora. Fala com Deus: Senhor, eu quero ter a base correta, eu quero fluir naquilo que é a verdade do Teu Evangelho. Eu quero me revestir daquilo que vai me fazer forte,
E eu sou inabalável. Não é a mentira do diabo que vai me tirar da posição que eu tenho. Não é aquilo que as pessoas pensam ao meu respeito que é importante, mas é o que Deus pensa ao meu respeito. Eu sou fortalecido pela verdade, a verdade do Evangelho, que Jesus morreu por mim naquela cruz e me deu essa condição, essa posição. Todas as vezes que o diabo se levantar contra mim com acusação, eu vou me defender desses dardos inflamados dele com a palavra, porque a palavra diz que eu sou abençoado, a palavra diz que eu sou próspero, que eu sou nova criatura, eu sou nova criação. Já não há mais nenhuma acusação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Eu não tenho medo, porque eu sei que Deus está comigo. Qualquer coisa e para qualquer lugar que eu for, Ele está comigo. Ele está comigo. Até que se eu for para o vale da sombra da morte, Ele estará comigo. Por isso eu não tenho que ter medo. Eu não tenho que ter medo de nada. Eu não tenho que ter medo de liderar uma célula, eu não tenho que ter medo de abrir um negócio, eu não tenho que ter medo de participar de uma entrevista, porque Deus é comigo.